Uma profecia precisa que desafiou os séculos. Imagine um homem sozinho, sendo zombado, perseguido e ignorado. E mesmo assim, ele proclama algo que parece impossível. Vocês serão levados cativos por 70 anos por um império estrangeiro. Décadas depois, tudo acontece exatamente como ele disse. Como isso foi possível? Neste vídeo, você vai descobrir como o profeta Jeremias previu com precisão um dos eventos mais dramáticos da história de Israel, o exílio babilônico. Uma profecia tão precisa que intriga até estudiosos modernos. Vamos explorar o contexto histórico, o momento da revelação, o cumprimento e as implicações disso para os nossos dias. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho e prepare-se para mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes das Escrituras. Antes de Jeremias profetizar, Judá estava em decadência espiritual. Após o reinado de Josias, um rei que tentou restaurar a adoração verdadeira, seus sucessores mergulharam o povo na idolatria, injustiça social e corrupção. Os profetas anteriores já haviam alertado: voltem-se para Deus ou virá juízo. Jeremias surge nesse cenário sombrio no final do século 7 a.C. O Império Assírio estava em queda e a Babilônia ascendia como a nova superpotência. Era um momento de tensão política. Alguns líderes queriam alianças com o Egito, outros tentavam resistir à Babilônia. Jeremias, no entanto, dizia algo impensável: entreguem-se ao rei da Babilônia, pois é Deus quem está usando ele como instrumento de juízo. Jeremias 27:6. Essa mensagem foi escandalosa para os judeus. Como o Deus de Israel poderia entregar seu povo aos pagãos? O povo se recusava a crer. Mas Jeremias estava convicto: o juízo era inevitável. Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem, durante o reinado de Josias. Jeremias 1:4-10. Sua missão, ser profeta às nações. Mas seu chamado não foi de glória, foi de dor, lágrimas e perseguição. Ele não profetizou o que o povo queria ouvir, mas o que Deus queria dizer. Mesmo sendo um homem de oração, Jeremias foi hostilizado pelas autoridades, acusado de traição e até jogado numa cisterna. Jeremias 38:6. Ele chorava não por si, mas pelo povo que rejeitava a verdade. Por isso, ficou conhecido como o profeta chorão. Seu ministério durou mais de 40 anos. Ele viu Jerusalém ser invadida, o templo destruído e o povo levado cativo, exatamente como Deus havia revelado. O que o sustentava? A certeza de que estava falando a palavra do Senhor, mesmo que isso lhe custasse tudo. Jeremias 15:16 nos dá um vislumbre de seu coração. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. O povo queria ouvir mensagens de paz, mas Jeremias dizia: haverá guerra, Babilônia virá e Jerusalém cairá. Mesmo diante de falsos profetas, como Hananias, Jeremias 28, que prometiam livramentos imediatos, Jeremias permaneceu firme. O juízo duraria 70 anos. Num cenário de caos político e espiritual, o profeta Jeremias ergue sua voz com uma mensagem específica e assustadora. No capítulo 25, após 23 anos pregando sem ser ouvido, ele declara que Deus estava determinado. Toda a terra de Judá seria assolada e entregue nas mãos do rei da Babilônia, Nabucodonosor. E o mais impressionante, o tempo do castigo foi detalhado: 70 anos. Jerusalém seria devastada, o templo destruído e o povo levado cativo. Mas essa sentença não era apenas castigo, era disciplina com prazo. Deus já havia determinado o fim antes mesmo do começo. Após os 70 anos, a Babilônia também seria punida, e o povo de Judá poderia retornar. Não era só justiça, era misericórdia a longo prazo. A precisão desse número é notável.
O primeiro grupo de judeus foi levado ao exílio por Nabucodonosor em 605 a.C. 70 anos depois, em 536 a.C., sob o decreto de Ciro, rei da Pérsia, os judeus começaram a retornar a Jerusalém. A profecia de Jeremias não apenas acertou o evento, mas também o tempo exato. Jeremias não falava com base em cálculos políticos, mas por revelação divina. Enquanto os líderes pensavam em alianças militares e estratégias humanas, ele apontava para um plano muito maior, um plano de Deus que ultrapassava gerações e impérios. E essa mesma profecia serviu de base para outro momento crucial da Bíblia. Anos mais tarde, Daniel, já no cativeiro, estudando os escritos de Jeremias, percebe que o tempo do exílio estava para terminar. Isso o levou a jejuar, orar e buscar a Deus com fervor. Ou seja, a profecia atravessou o tempo e influenciou os próprios exilados. Assim, a palavra que Jeremias anunciou, rejeitada em sua época, tornou-se a chave da esperança futura. Mas essa esperança ainda precisava atravessar o vale da dor, o cativeiro na Babilônia, e é exatamente isso que veremos agora. O que Jeremias profetizou com lágrimas e coragem começou a se cumprir de forma implacável. Em 605 a.C., Nabucodonosor invadiu Jerusalém pela primeira vez. Os babilônios levaram os primeiros exilados, entre eles jovens nobres como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Era o início dos 70 anos. As invasões continuaram em ondas. Em 597 a.C., uma segunda deportação ocorreu, levando mais cidadãos, e até o rei Joaquim. Por fim, em 586 a.C., o Império Babilônico destruiu Jerusalém completamente. O templo foi saqueado e incendiado. O que parecia impossível havia se tornado realidade diante dos olhos do povo. Durante esse tempo de exílio, o povo de Judá foi levado a viver numa terra estranha, entre deuses pagãos, sob domínio de um império brutal. E mesmo assim, Deus não os abandonou. Ele levantou profetas como Ezequiel, que profetizava da Babilônia e manteve viva a esperança entre os cativos. Era o tempo do juízo, mas também de purificação. Os anos se passaram, reinos caíram, Nabucodonosor morreu. Então, o inesperado aconteceu. Ciro, rei da Pérsia, derrotou a Babilônia. E no primeiro ano de seu reinado, em 539 a.C., ele emitiu um decreto autorizando os judeus a retornarem à sua terra e reconstruir o templo de Jerusalém. O cumprimento exato da palavra de Jeremias. A contagem dos 70 anos fechava como um relógio divino. De 605 a 536 a.C., da primeira deportação ao retorno autorizado. A fidelidade de Deus se mostrava inabalável. O juízo teve prazo. A dor teve limite. O retorno foi garantido e a aliança com Israel se manteve. Esse retorno não foi simples. Era o recomeço do zero. Um povo marcado pela dor, agora tentando recuperar sua identidade, reconstruir a cidade santa e restaurar o culto verdadeiro. Mas algo havia mudado. Agora, eles sabiam que a palavra do Senhor não falha. Do silêncio da Babilônia à reconstrução em Jerusalém, a promessa de 70 anos se cumpriu com uma exatidão que ainda hoje causa admiração. E o que parecia apenas um capítulo sombrio na história de Israel, se revelou uma das maiores provas de que Deus cumpre cada palavra que pronuncia. A profecia dos 70 anos não é apenas um evento histórico registrado nas Escrituras. Ela é um espelho espiritual. Cada detalhe, desde o juízo até o retorno, revela princípios profundos sobre o caráter de Deus, o coração humano e o poder da fidelidade divina. A primeira lição é sobre o tempo de Deus. Jeremias falou de um juízo com prazo, 70 anos.
Para o povo, esse período poderia parecer uma eternidade, mas para Deus, era o tempo exato para corrigir, limpar e restaurar. Assim também, em nossas vidas, existem processos que têm tempo determinado, nem mais, nem menos. Deus trabalha em ciclos, ele não se atrasa nem se apressa. A segunda lição é sobre disciplina e esperança caminhando juntas. Deus permitiu o cativeiro não por prazer, mas por amor. O exílio não foi o fim, mas um recomeço. Isso nos ensina que até nos momentos de dor, Deus está moldando algo em nós. Sua disciplina tem propósito, nos levar de volta para Ele. Terceira grande lição é sobre a fidelidade à palavra. Jeremias foi ignorado por anos, mas tudo o que ele disse se cumpriu. Isso mostra que a verdade de Deus não depende de aceitação humana. O que ele fala, ele cumpre, mesmo que leve décadas. Em um mundo cheio de vozes e distrações, a palavra de Deus permanece como âncora segura. Outra verdade essencial é o valor da obediência, mesmo em tempos difíceis. Jeremias foi rejeitado, mas permaneceu fiel. Daniel, no exílio, continuou orando. Neemias, ao retornar, enfrentou oposição, mas reconstruiu. A fidelidade em meio à adversidade é uma marca daqueles que confiam em Deus. Essa história nos aponta para algo ainda maior. O retorno do exílio foi poderoso, mas também é símbolo de algo eterno, o dia em que Deus restaurará completamente seu povo. O cativeiro babilônico nos lembra que estamos em terra estrangeira, mas há um lar de volta nos esperando. O mesmo Deus que cumpriu a profecia dos 70 anos também prometeu um reino eterno, onde não haverá mais exílio, nem lágrimas, nem dor. E é com essa visão de esperança e certeza que encerramos essa jornada profética. Porque o Deus que falou, através de Jeremias, continua falando hoje, e sua palavra jamais volta vazia. A profecia dos 70 anos nos lembra que a história não está solta, sem direção. Há um Deus que governa o tempo, que disciplina com amor e que nunca quebra suas promessas. Jeremias foi apenas um mensageiro, mas sua fidelidade atravessou séculos. A Babilônia caiu, Jerusalém se reergueu e a palavra do Senhor permaneceu de pé. Hoje, talvez você esteja em meio ao seu próprio cativeiro, enfrentando um tempo difícil, uma fase longa e cansativa. Mas essa história nos ensina algo essencial. O tempo da prova tem prazo, mas a fidelidade de Deus é eterna. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não importa quanto tempo passe, assim como Daniel leu os escritos de Jeremias e orou com esperança, hoje você também pode voltar-se à palavra, entender os tempos e caminhar com fé. Deus ainda fala, Deus ainda restaura e Ele ainda escreve histórias que desafiam a lógica e impressionam até os mais céticos. Se essa mensagem tocou seu coração, então não a deixe morrer aqui. Inscreva-se no canal se você ama aprender mais sobre a Bíblia de forma profunda, histórica e reveladora. Deixe seu like se esse conteúdo abriu seus olhos para algo novo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que Deus cumpre suas promessas. E agora queremos te ouvir. Você já viveu um tempo de exílio em sua vida? Como a fidelidade de Deus te sustentou nesse período? Escreve aqui nos comentários a sua experiência ou a sua reflexão. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas e pode ser uma bênção para alguém que está passando exatamente pelo que você já venceu. E lembre-se, a palavra de Deus nunca o falha. Ela cumpre o que promete. Até os 70 anos mais sombrios têm um fim quando Deus é o autor da história.